Olá, boa noite. Hoje, quinta-feira, 31 de março, estamos iniciando mais uma live no Atlético Low Carb e recebendo uma convidada de ultra, mega, super power peso. Gisele, grande Gisele, Gisele Furro, seja muito bem-vinda e muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz, muito lisonjeada. É uma honra, é um prazer estar aqui. Eu já acompanho Atletas Low Carb há bastante tempo. Aprendi e aprendo muito com vocês. Sou fã do trabalho de vocês. A Maria Vitória já é uma grande parceira, uma grande colaboradora há mais tempo. Desde que eu comecei com a minha linha de pesquisa na UFMG em low carb, a Maria Vitória iniciou como colaboradora, desde a minha primeira aluna de mestrado, e agora continua trabalhando nos projetos de doutorado. Então, inclusive, estou te esperando no laboratório, viu, MV? Em breve nós já vamos conversar. Então, eu agradeço muito. Fiquei muito feliz com o convite. André, é um prazerão te conhecer. Você é mais simpático ainda nos bastidores do que... Olha que coisa boa. Você não viu pessoalmente. Você não viu pessoalmente. Esse cara é um gentleman. Sério. Você fica constrangido perto do André, de tão educado que ele é. Rapaz, olha. É verdade. E olha que relatam muito, eu não sei porquê, tá? Mas sempre me relatam que quem me conhece aqui do YouTube, enfim, acha que eu sou muito sério. Eu sou uma flor. Ele é um doce pessoa. Uma flor. MV, Vitória, essa convidada é de peso, tá no campo de batalha, cara. Tanto na prática quanto no campo da ciência. Total. Eu conheci a Gisele quando ela deu aula na pós-graduação em low carb aqui de BH. Ela deu aula pra gente, uma das matérias lá, que era relacionada a esporte, né? E, cara, quando você vê o currículo dessa mulher, você fala assim, que isso? Tipo assim, é uma ajuda de peso, né, para a nossa área, que é tão carente de profissionais, né, que já tem muita gente boa, graças a Deus, mas que ainda a gente carece de muita gente com currículos bons, né, igual o da Gi, né, PhD, não sei o que lá, é doutorado, caramba, quatro, você fala, meu Deus, e na hora que você vê a aula que essa mulher dá, você fala assim, Senhor, agora sim, eu tenho mais certeza de que a gente está na área certa, né? Que é uma área que traz muita saúde para as pessoas, que tem uma possibilidade de salvar vidas e também de melhorar a performance das pessoas no esporte, né? E quando a gente vê as coisas que a Gi fala, a gente tem ainda mais certeza de que a gente fez a escolha certa. Eu acho que contar um segredo. Área... Fale, Gisele. Eu quero contar, só para aproveitar, a Vitória falou do currículo da Gisele. Antes da gente marcar data, enfim, fazer essa live aqui, eu pedi para a Gisele uma foto e um breve currículo. Ela mandou um textão. Ela tá aí, mas não precisa compartilhar tudo, não, tá? Não, tudo bem. Também porque não ia caber numa postagem só, mas, por favor, Gisele. Fala seu currículo aí, resumidamente, Gisele, vamos lá. Resumidamente? Temos até meia-noite. Eu tenho formação em nutrição e educação física, trabalho atualmente, sou professora da FMG e lá eu desenvolvo pesquisa também, especificamente nessa área da low carb. Quando eu comecei, eu estava ali tentando encontrar colaboradores, né, pessoas que estivessem na parte mais clínica, foi onde eu cheguei inicialmente até a Janaína. Através da Janaína eu cheguei até a Maria Vitória, então a partir daí nós estabelecemos um grupo de pesquisa. Já temos ali um projeto, uma dissertação de mestrado defendida, artigos publicados, trabalho de doutorado em andamento, com novas perspectivas, voltadas ali para as estratégias de baixo carboidrato, no tratamento do diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, enxaqueca. E aí, mais recentemente, eu tenho uma outra abordagem da low carb voltada para a performance esportiva. E uma das modalidades é o ciclismo, onde eu já tenho parceria ali com a Anjo Gold, que é uma outra clínica. Nós temos até um resultado interessante, mas que depois eu falo de um ciclista que fez o acompanhamento de 6 meses lá com a gente. Muito legal. Que bacana. Daqui a pouco teremos mais algum projeto lá, viu? Com certeza, estou te aguardando lá. Vai ser muito bom. Para a gente começar aqui, eu só queria dar boa noite à turma que está no Instagram e no YouTube. No YouTube, Carlos Roberto Franzói, boa noite. Indira, boa noite. WX Drones.
Olha aí, Franklin Hills. Franklin Hills é ciclista também, corredor. Ele participou de uma live aqui com a gente, DM1, tá? Relatando sua experiência, como ele teve o melhor controle da administração da insulina com low carb, mesmo praticando atividade física de forma acima da média. Está buscando bom rendimento. Nelson, boa noite. Grande Reinaldão Pellegrino, está em todo. Reinaldão, tá aí. Reinaldão é o cara. É o cara. Eliel Alencar. Aruan, Guga. Guga também tem uma história bacana, a gente bateu um papo aqui no Atrás do Carro, está em Portugal. Mário Amaral, Torac, Nelson Silva, boa noite. Quem tiver alguma dúvida ou comentário, turma de ciclismo, ou simpatizante, triatleta, duatlon, biatlon, o que quer que seja aí. Quem tiver dúvidas, você vai colocando aqui, porque Gisele é o cara, tá? É o cara que faz tudo. A Gisele, gente, é interessante a gente falar, porque a Gisele, ela não é só pesquisadora, só PhD, rato de laboratório, não. A Gisele pratica a modalidade. Vocês estão vendo essa menina bonitinha aí, de brinquinho, toda patricinha, cor-de-rosa, Penélope? Depois vocês dão uma olhada nos stories dela no final de semana. É lama, é barro, cheio de terra, é mountain bike na veia aí, filho. Essa carinha de Penélope aí engana. No final de semana a pessoa se transforma. Não é não, Gi? E na verdade, eu fiz o trajeto, em termos de pesquisa, de forma contrária. Foi a minha paixão, a minha vivência prática que me levou depois a trabalhar formalmente em termos de pesquisa científica com isso. Eu trabalhava, quando eu entrei na UFMG, eu trabalhava com visão, com doenças oculares. Nada a ver. Aí, pelo fato de viver isso, falei, não, eu tenho que dar um jeito. Eu me pegava domingo lendo artigo científico feliz da vida. Eu falei, eu tenho que pesquisar isso, porque eu não posso ficar pesquisando coisa que eu gosto mais ou menos. Eu tenho que pesquisar coisa que eu gosto muito. Exato. E é impressionante, né? Quando a pessoa tem esse link com a prática, né? Igual acontece comigo, igual acontece com o André e com você, a coisa é muito diferente de quando a gente vai conversar só com um pesquisador, né? Que mal faz uma atividade física. Você vai falar de low carb com ele, não se interessa, ou já acha que é besteira e tal. Agora, quando você conversa com a pessoa que pratica, no mínimo, com a pulga atrás da orelha, ela fica, né? E aí ela fala assim, vou testar aí, porque vai que, né? E como é que você conheceu o low carb? Como é que você descobriu a low carb? Conta pra gente, Gi. Bom, acho que já deve ter uns 5, 6 anos. Cheguei por vídeos do YouTube, cheguei primeiro no Dr. Souto, né? Acho que boa parte das pessoas chegam nele primeiro. E aí você começa, no primeiro momento, se você estranha, é uma sensação assim, nossa, não é possível. Tudo que eu vi até então estava errado. E, ao mesmo tempo, surpresa, porque você começa a estudar e vira uma bola de neve, cada vez você vai se aprofundando mais. Tem gente que faz sentido, e eu comecei a praticar, viver isso. Falei, até que chegou o ponto que eu falei, não, eu vou inserir isso na minha rotina profissional, vou começar a pesquisar isso, e mudei completamente. Hoje eu só oriento, só coordeno projetos de pós-graduação nessa área. E acabei influenciando a família inteira, né? Aí, depois disso, minhas irmãs começaram a seguir a estratégia. A minha irmã, depois, ela foi fazer gastronomia, abriu uma empresa de low carb. Delicioso! Inclusive, são deliciosos os doces dela, maravilhoso. Como é que chama? Santé low carb. E nessa época, você já praticava ciclismo quando descobriu? Porque a minha confusão também maior era sobre atividade física. Porque sempre foi incontestável, né? Low carb é comida de verdade, tudo bem. Mas no esporte, você teve essa pulga atrás da orelha também, Zé? Sim. Você perguntou quando que eu comecei no ciclismo? Se eu já... Sim, se você, quando comecei a low carb lá no blog do Dr. Souto, se você já pedalava. E se teve essa... Não, eu já fazia... Eu sempre estive envolvida, né? A minha primeira formação foi em educação física. Isso eu sempre gostei muito de esporte. Já dancei, já pratico musculação ainda, hoje sou ciclista. Quando não dá para pedalar, eu jogo beach tênis. Tudo que tem movimento, eu tô no meio. Corro de vez em quando. Teve uma vez que a Maria Vitória convidou para correr, eu falei, de jeito nenhum, o tamanho da perna da Maria Vitória, ela corre a menos de 5 quilômetros ali, eu não consigo acompanhá-la, não. Mas... Aí depois eu comecei a observar o efeito da estratégia inicialmente na musculação. O fato de treinar, né? Quando eu comecei a treinar em jejum, hoje eu só pratico exercício
em jejum, é impressionante a diferença na performance, né? Quanto a gente observa a diferença. Então, na faculdade de Educação Física, apesar de não ter cadeira de nutrição, mas se menciona sempre a importância do carboidrato, né? Houve algum choque de quando você descobriu low carb, treinamento em jejum? Totalmente. Existe uma frase de um autor clássico, né? Que a gente queima gordura utilizando a chama do carboidrato. A chama do carboidrato. É uma frase do Macardo. Eu queria entender como é que funciona essa frase, né? Porque é meio complicado. Como é que você queima gordura na chama do carboidrato? Se o carboidrato aumenta a insulina aumenta. Pois é. E você vai ver isso na sua graduação inteira, viu, MV? Eu já tô ligada. Mas aqui eu já tenho os famosos ouvidos de mercador. E o pior é você ter que colocar na prova isso. Isso é o pior. Você vai ter que abstrair e colocar na prova ali. A gente põe, não tem problema, não. Eu anotei aqui, gordura queima na chama do carboidrato, porque já vou querer trazer isso de volta, tá? Tá. E aí, vamos lá, Gisele. Quando foi que, de fato, você sentiu esse desejo, essa vontade de experimentar e começar a estudar a aplicagem da low carb no exercício? Acho que picou a ligação, não consegui ouvir o finalzinho. Quando foi que eu comecei? Isso, em que momento que você sentiu essa vontade de se aprofundar nos estudos e na prática da low carb na atividade física? Foi quando eu já estava ali na vivência. A pesquisa é uma função que eu desenvolvo na UFMG. E aí eu me pegava, como eu mencionei antes, em pleno final de semana, lendo artigo científico. E eu não fazia isso na área que eu pesquisava. Eu falei, não, então tá trocado. Então eu tenho que... Alguma coisa tá errada aqui. Se eu tô aqui em pleno sábado, em pleno domingo, me deliciando com um artigo aqui na área de low carb, porque quando você começa a entender, não basta qualquer informaçãozinha, você vai buscando artigo, vai buscando livro, porque você quer ver a coisa fazendo sentido, né? Eu falei, não, tem alguma coisa aí, eu tenho que mudar alguma coisa. Aí foi onde eu falei, não sei como começar, eu não tinha aluno nenhum nessa linha de pesquisa. Eu falei, não sei como começar, mas eu vou desenvolver pesquisa nessa área. Aí eu cheguei, conheci, fui procurar a Janaína, foi a minha primeira parceira ali, ela orienta alguns projetos de mestrado, doutorado. Depois veio a Maria Vitória é expert em planilhas. O primeiro contato que eu tive com ela, organizou todo o trabalho de mestrado ali com 1000 planilhas, facilitando tudo. Experiência. E o grupo vem crescendo, né? A gente já tem um protocolo publicado já com DM1, com um protocolo de estratégia ali de baixo carboidrato no DM1, junto com a Carol, da Home Guide, né? Isso mesmo, está crescendo, está sendo bem bacana, né? No começo, eu também tive essa curiosidade e fui para o campo e passei pela fase de adaptação, testei, evoluí, tive resultados bacanas com adaptação low carb. Mas hoje ainda muitos profissionais, nutrição, nutrólogo, médicos do esporte e educadores físicos, em sua grande maioria afirmam que carboidrato é essencial. Se tirar carboidrato, compromete a performance. Isso tem uma verdade parcial, né? Mas qual é o seu ponto de vista sobre o carboidrato e performance? Tá. Quando a gente analisa trabalhos ali, vou começar lá no atleta de elite, tá? Um atleta de alto rendimento. Então, existe ainda vou para um segmento que é a questão do sistema imune. A gente tem uma curva em U, onde o sedentário está numa ponta, o atleta de elite está na outra ponta, e as pessoas ali que treinam, que são fisicamente ativas, estão ali no meio. Tanto um sedentário quanto um atleta de elite, eles têm ali um comprometimento do sistema imune quando comparado às pessoas que realizam exercício ali moderado. Então, a gente chama de, principalmente para uma pessoa, um atleta de elite, de uma imunossupressão induzida ali pelo exercício. Então, isso acontece às vezes até no treino, numa sessão ali de treino moderado. Só que enquanto no treino moderado isso pode acontecer ali entre 30 e 40 minutos após, para um atleta de elite isso pode chegar em 9 horas, mas de uma forma geral, em 24 horas, esse sistema imune já se reorganizou. Uhum. Aí, quando a gente vai analisar os estudos científicos, a visão, o que causa essa imunossupressão, né? Quando a glicose
abaixa, vamos considerar uma pessoa que ingere carboidrato ali rotineiramente, a glicose dela não se permanece estável, como é o nosso caso, né? Então, a glicose, ela oscila mais. Então, o exercício intenso, ele promove essa queda da glicose e isso aumenta o cortisol. É o aumento do cortisol que vai estimular essa imunossupressão, esse prejuízo do sistema imunológico. O que começaram pensando em trabalhos mais tradicionais? Qual que é a questão, então? Repor carboidrato. Então, quando a gente pega trabalhos mais antigos, voltados para o ciclismo, eles sugerem, são catedráticos, sugerem a reposição de carboidrato para reduzir o cortisol. Aí, avançando ali na linha do tempo, em 2015, a partir daí, a gente já começa a ver esse cenário mudando. Foi um trabalho que foi publicado pelo, acho que Davidson, colaboradores, em 2015. Ele foi o primeiro a mostrar que carboidrato não serve para nada em termos de melhorar essa imunossupressão. Então, já começou a cair por terra o que estava vindo até então, né? E engraçado que esse mesmo autor, em 2018, ele publicou um outro artigo mencionando ali como se fosse um manual de boa performance para a saúde imune de atleta, de estratégias para melhorar a saúde imune de atletas. Aí ele colocou algumas diretrizes, e o que ele colocou? Ingerir carboidrato, pelo menos 50% da necessidade energética que fosse ali de carboidrato. Ou seja, é o medo de externar, né? 2015, a low carb, se hoje ela ainda está engatinhando, imagina em 2015, né? As pessoas tinham mais medo de se pronunciar. Então, ele encontrou um resultado em 2015, em 2018 ele falou o contrário. Eu lembrei na hora do Dr. Souto falando da dissonância cognitiva, né? Ele vive falando. Mas depois disso, a gente já começa a ver que, além de não precisar ali suplementar carboidrato, uma estratégia alimentar com mais proteína, uma alimentação com alta proteína, pode melhorar essa imunossupressão, pode melhorar essa deficiência do sistema imune. Por quê? O nível elevado ali, um nível maior de proteína na alimentação, vai ativar a via da mTOR ali, que é uma via que vai promover síntese de proteína, síntese muscular, e proteína não só do músculo, como proteína do corpo todo, inclusive dos anticorpos. Então, essa via estimularia ali a produção ali de citocinas do sistema imune. Então, hoje a gente já sabe que uma alimentação com maior nível de proteína, com maior taxa de proteína, consegue reduzir essa imunossupressão. Então, esse acho que é um ponto. É interessante esse ponto de vista, não tinha ainda parado para olhar, porque ele recomendava o consumo de carboidratos do ponto de vista do sistema imunológico. Mas também tem vários estudos mostrando para manter os estoques de glicogênio altos ou evitar o rápido esgotamento do glicogênio muscular. Lá no início da década de 80, acho que tem um estudo do Noakes, com ciclistas, inclusive, mostrando que depois de 4 semanas, a performance volta ao normal, nossa abordagem cetogênica. Então, isso já planta uma sementinha para se envergar mais, né? Sim. A gente tem também até uma comparação ali de artigos voltados para o ciclismo, comparando, aí eles estão analisando também jejum, né? Estratégias mostrando que a gente não tem redução de performance ali em treinos de jejum até 11 a 24 horas, você não reduz performance, mesmo em pessoas que não são treinadas. A gente só tem redução de performance em pessoas não treinadas no primeiro momento, acima de 24 horas, né, de jejum. Sendo que, com o treinamento, essa performance melhora. Então, a gente vê o contrário. Ô, Gi, tem muita diferença de alimentação, por exemplo, entre quem faz mountain bike e quem faz speed, por exemplo? Você tem alguma sugestão de mais carboidrato, menos carboidrato, cetogênica ou paleo? O que você sugere, assim, se existe alguma diferença para quem faz esses dois tipos de modalidades do ciclismo? Não, acho que
o ciclismo é uma modalidade ali de endurance, né? Então, é uma modalidade em que é comum um período maior, um período mais longo. A gente está falando ali, a gente pode ter um pedal ali tranquilamente de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quem pedala sabe que isso comum, né? Normal. É comum, principalmente é o no dia final inteiro de fora. Eu saio de manhã e voltar de tarde, filho. Eu saio de manhã e voltar de tarde. Então, existem. Eu vou até aproveitar esse gancho. Eu coloquei uma caixinha de pergunta mais cedo. E aí me perguntaram, uma pessoa que acho que não segue essa estratégia, não conhece muito, ela me perguntou sobre cardápio. Aí eu vou aproveitar a sua pergunta e vou fazer uma resposta assim, bem basicona. Eu já ia te perguntar isso. Só para a pessoa, assim, porque quando a gente coloca uma caricatura, fica mais fácil da pessoa entender, né? Uhum. Quando a gente olha o sachêzinho lá do cardápio, ele tem 30 gramas, a porçãozinha de 30 gramas, sendo 20 de carboidrato. Verdade. Vai dar ali 80 calorias. E vou colocar o valor calórico só para eu exemplificar, para eu chegar nos números, tá? Eu sei que o nosso foco aqui não é contar caloria, mas só para fazer essa caricatura. Para a pessoa entender. Para a pessoa entender. 20 gramas de carboidrato, sendo 80 calorias, né? A gente consegue estimar o gasto energético de uma atividade usando uma tabela padrão que existe no exercício, que é chamada de MET. MET é um equivalente metabólico ali do exercício. Então, você coloca o tipo de exercício, ciclismo moderado. Ele te dá um valor, aí você multiplica esse valor vezes o peso e vezes o tempo do exercício em horas. Aí eu fiz um exemplo ali, considerando uma mulher de 55 quilos, num pedal ali de 3 horas, que é normal, com um ciclismo moderado, que dá um MET de 4. Aí, se a gente multiplica 4 vezes 55 vezes 3, vai dar... Eu até fiz essa conta, vou colar aqui, ó, 660 calorias. O exercício inteiro. Quando a gente olha lá no cardápio, a sugestão de uso é de ingerir um gel 30 minutos antes e a cada 30 minutos de exercício. Num pedal de 3 horas, então, a pessoa teria que consumir ali 6 sachês de cardápio. 6. Aí, voltando lá nos 20 gramas de carboidrato e nas 80 calorias. Você tem 480 calorias só de gel de carboidrato. Você gastou 660 no seu pedal, no pedal ali. E a pessoa, geralmente, né, principalmente mulher, o exemplo que eu peguei aqui foi de mulher, ela está querendo emagrecer, né? Ainda tem um efeito psicológico. Então, assim, eu pedalei 3 horas no final de semana, agora eu mereço sair daqui e comer... Sobrou de saldo para ela só 180 calorias dela, do corpo dela. Parte disso vai ser glicogênio, parte disso gordura. Pífio, né, o impacto, né? Isso atrofia a capacidade de usar a própria gordura para energia. Exatamente. E aí tem essa questão do efeito psicológico, que no final das contas, eu costumo já até ouvir isso, eu costumo brincar, o exercício está te engordando. Se você tivesse ficado no sofá, você teria lucrado mais. Isso sem contar os efeitos estomacais, porque tomar 6 géis de carboidrato, seu estômago vai estar gritando, meu amigo. Gritando. Na hora que você chegar no terceiro, você já vai estar pedindo pelo amor de Deus. E depois então, de 3 horas... eu trouxe só um efeito, só um exemplo matemático, sem mencionar ali na questão da insulina, esses picos de insulina a cada 30 minutos durante o exercício, depois o atleta não sabe por que ele quebra, né? Quebrei na prova. E então, haja bolso, né? Haja bolso para carregar gel. Porque num pedalzinho de 3 horas, você tem que carregar. Mas é verdade, o pessoal faz isso. Se a pessoa vai fazer uma rodagem alta, vai ficar o dia inteiro fora, vai rodar mais do que 3 horas. É uma mochila só de comida. Mochila só de gel. É sério. Aproveitando, Gisele, o Franklin, ele é ciclista também, a gente fez uma live aqui com ele, e, enfim, ele relatou sua experiência do que leva em pedais de 4, 5, 6 horas, e não leva, enfim, acho que no máximo 1 gel, 2 géis. Pífio, né? Na verdade... Se você quiser comentar a questão que ele está perguntando aqui, se possível, fala sobre competição, provas de 4 horas de MTB em alta intensidade. Qual é o seu ponto de vista e estratégias nutricionais?
se o atleta, né, se ele já tiver preparado, na verdade, mesmo numa prova ali de 4 horas, ele não precisa de suplementação nenhuma, né? Se ele já tiver treinado para aquilo ali, no máximo ele pode levar um sal além da água. Certa adaptação. Aí, claro, cada caso é um caso. A gente pode avaliar ali necessidade de... que a gente tem trabalho mostrando o efeito ali do nitrato, do bicarbonato. O bicarbonato ali como um tamponando, né? Então, ele pode reduzir fadiga. O nitrato ali como um vasodilatador. Então, a gente pode avaliar outras, mas que não envolvem não necessariamente, né? Precisam envolver o carboidrato. Isso aí, não leva... O Frank está falando que não leva gel nenhum. Você leva alguma coisa, Frank? Conta aí pra gente. Porque precisar... Não leva gel nenhum. Ainda tem outra coisa. Nesse exemplo que eu falei, do pedal de... Sal. Nesse exemplo aqui do pedal de 3 horas, a pessoa não conseguiu nem depletar o glicogênio muscular. Todo do fígado tá lá quietinho, intacto. Não conseguiu depletar. E o atleta certo adaptado, ele preserva mais glicogênio muscular, porque ele também produz, ele produz muitos corpos cetônicos durante a corrida, né? A gente aumenta a produção de glicose, mas também aumenta a produção de corpos cetônicos muito mais até do que a produção de glicose. E para quem não sabe, os corpos cetônicos, eles produzem mais ATP do que a própria glicose. Eles produzem 2 moléculas de ATP a mais. Então, o nosso corpo... E detalhe, os corpos cetônicos, a diferença, né, dos corpos cetônicos para a glicose é que a glicose ela vai sendo utilizada por demanda. Os corpos cetônicos não. Quanto mais corpos cetônicos você tem na corrente sanguínea, eles vão entrando direto para dentro da célula. Eles já vão entrando e vão sendo utilizados. Então, se o seu corpo está utilizando muita energia de corpos cetônicos, ele vai diminuindo a utilização da glicose e do glicogênio muscular. Por isso que ela fica estável, né? Mesmo num período longo ali de um exercício, de um treino, a glicose se mantém estável. Mais estável até do que uma pessoa que está utilizando carboidrato, né? Às vezes a glicose até sobe um pouquinho, costuma ela até subir um pouquinho, mas ela desce depois e normaliza naturalmente. E eu corro maratona só com isso aqui, ó, com sal, aqui dentro dos tubinhos, eu levo os tubinhos aqui de água com sal, só de potássio e magnésio, os tubinhos aqui com água e sal, eu corro maratona, 4 horas lá direto correndo, assim. Tem uma prova viva, né? O André também. André corre 100 quilômetros. André corre 100 quilômetros, sem gel, sem nada. Assim. Ano passado, o Alessandro, né, fez um Ultraman, né? Em jejum e sem nada, né? Ué. Eu acho que 3 dias de prova. Resultado fantástico. 3 horas, né? 3 dias. O que a Gisele falou é fantástico, porque é o que as diretrizes pregam, não só a orientação do cardápio, tá? De consumir esse gel a cada 30 minutos, mas as diretrizes norteiam as recomendações nesse sentido. E não faz sentido porque, por mais magro, Gisele, que seja o indivíduo, ele vai ter muita energia como gordura corporal. Não faz sentido você terceirizar a energia, a performance para a suplementação. Isso alimenta muito o mercado da suplementação esportiva, mas também ao passo que atrofia a capacidade metabólica natural do indivíduo de usar a própria gordura para energia. Né? Sim. Por mais, você comentou uma coisa legal, por menor que seja o percentual de gordura da pessoa, ela sempre vai ter ali uma taxa mais fixa, vou chamar assim, da gordura visceral, né? Que ela tá ali para ser usada exatamente em momento de necessidade, como reserva. Então, se a pessoa precisa ali numa situação de exercício acessar essa gordura ou utilizar essa gordura visceral, o que vai acontecer é que depois, no momento ali de alimentação, ela repõe aquela gordura visceral. Mas essa gordura visceral está ali para isso. Sem contar a subcutânea, né? Que a maioria das pessoas também tem, né? De sobra. Então... E é bacana, porque Gisele, ela é educadora física, cara. Ela é manja, ela é o cara que sabe. E aí vai ficar fácil, talvez ela consiga explicar de uma outra forma, mas a gente tem vias energéticas, a via glicolítica, a via oxidativa. Quanto maior a intensidade, mais o corpo requisita a via glicolítica, mais o glicogênio, mais, enfim, o carboidrato. Atividades moderadas para baixa, mais a gordura corporal. No entanto, estudos mostram que atletas adaptados à cetogênica, mesmo em intensidades maiores, usam mais a gordura corporal, preservando o glicogênio, quando comparado com atletas praticando a mesma intensidade, oxidam menos a gordura e mais o glicogênio. Eles são mais carbodependentes. Por isso que atletas de endurance, dependentes de carboidrato, precisam suplementar mais,
porque não consegue usar de forma natural a gordura corporal para energia. É isso, Gisele? Sim, o carboidrato. Parece. Tem um trabalho que foi feito uma análise analisando a quantidade de carboidrato antes e depois do exercício em 2 momentos. No primeiro momento, foi assim, como se fosse a primeira vez que a pessoa saiu do sedentarismo e começou a treinar. Então, no momento 0, 0, 0, e aí depois do exercício, e depois de 8 ou 12 semanas, não sei, de treinamento. Parece que o treinamento ele promove uma supercompensação desse glicogênio, de forma que quem treina ali numa situação de maior privação ali de glicogênio, ou com estoque um pouco mais depletado, o organismo consegue, ele faz um upload na quantidade, na faixa basal. Então, uma pessoa que treina em jejum, ela tem um nível de glicogênio em repouso maior do que uma pessoa que consome muito carboidrato. Por que isso? Porque a gente consegue ativar essa situação de treinar com depressão de carboidrato, ativa uma outra via, que é chamada de AMPK, que é uma via contrária à via do mTOR, né? E essa via ela está mais voltada ali para biogênese mitocondrial, para um catabolismo. Então, a estimulação dessa via promove ali essa biogênese mitocondrial e esse estímulo aumenta o aporte ali em repouso de glicogênio. Então, a pessoa ela tem... Oi? Não, eu falar que é interessante explicar o que é essa biogênese mitocondrial, que atletas cetoadaptados, a gente estimula a maior produção de mitocôndrias, a gente começa a ter mais mitocôndrias nas células. Não é isso, Gi? Exatamente. Que é um dos pontos que eu acho que o exercício ele é muito importante, porque a gente sabe, né, que num processo, principalmente num processo de emagrecimento, a alimentação ela é mais importante que o exercício. Uhum. Mas na verdade, eu coloco o exercício como um coadjuvante no mesmo nível, não no fato de promover o emagrecimento em si, mas por todos esses fatores que vêm de forma indireta. E um deles é exatamente a promoção da biogênese mitocondrial, que a alimentação sozinha, né, não consegue promover. Então, a gente precisa... E, inclusive, essa biogênese é até um dos marcadores de longevidade, de saúde. Um dos que diferenciam, que separam, né, a alimentação do exercício. É só o exercício que consegue promover essa biogênese, né? E aí, se a pessoa tem mais mitocôndria, ela consegue utilizar mais energia, ela vai oxidar mais gordura, ela vai ter hormônios mais voltados para promover melhor ali o emagrecimento. Então, isso tudo vai ajudando a quantia no final ali, que é o emagrecimento, né? Eu jamais desvinculo o emagrecimento, a alimentação do exercício, embora eu saiba que uma pessoa consegue emagrecer só com alimentação, mas eu acho que é o combo. Alimentação e exercício. O combo é top. O combo é top. E ainda mais quando é feito em cetogênica, que a gente que vive isso, né? A gente fala para as pessoas, gente, é muito maravilhoso não só viver em cetose, mas praticar atividade física em cetose, depois que a gente passa desse primeiro período chatinho de cetoadaptação, né? Esse primeiro mês e meio, quando a chavinha vira, né, Gi? É um negócio muito bom. Depois que você já está ali mais de 1 hora correndo, pedalando, você começa a ver aquela energia doida. É um negócio muito louco. Só quem vive é que entende. Só quem vive, né? Só quem treina em cetose sabe o que é isso, né? E recuperação depois, a recuperação no dia do pós-treino, como que ela é rápida, né? A recuperação é muito legal. Ô, Gi, agora conta pra gente aqui uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente está falando de low carb, sempre vem aquelas pessoas que falam assim, mas e performance, né? Aquelas pessoas que acham que uma estratégia só é válida se valer para um atleta de elite e se a gente conseguir comprovar que o atleta de elite tem performance com aquilo. Ou seja, a gente já sabe que atletas de elite utilizam low carb, principalmente no ciclismo, principalmente no triatlo, então no ciclismo de estrada. Eles utilizam low carb como estratégia de base, principalmente, né? Eles fazem uma certa adaptação para depois, lá na frente, usarem carboidratos de forma estratégica, né? Para poder aumentar a sensibilidade à insulina
para depois, lá na frente, quando eles estiverem perto de provas, eles utilizam carboidrato de forma estratégica, né? A gente já sabe que isso acontece. O Tour de France mesmo já é muito famoso, porque os primeiros colocados, eles já ficaram famosos por utilizarem estratégias low carb. O Chris Froome tem 4 títulos do Tour de France e segue uma abordagem baseada em comida de verdade, sem excesso de carboidratos. Isso sem a gente contar aqui os ultramaratonistas, né? Tipo o Zach Bitter, né? O Tim Olsen, que utilizam estratégias low carb também na preparação. Mas a questão que eu quero levantar é a seguinte: as diretrizes nutricionais, elas sempre pregam na casa de 60%, 70% de carboidrato na dieta de atleta, da população em geral. A de atleta, então, é assustador. Eles chegam a falar... 8 gramas por quilo de peso. Não, de 6 a 10 gramas por quilo de peso. Olha que... Detalhe, para qualquer atleta. Então, independente se o cara é um amador ou se ele é um atleta de elite, você vai ter que prescrever para ele entre 6 e 10 gramas de carboidrato por quilo de peso. Se o cara é gordinho, diabético, iniciante ou elite, não importa. É a mesma coisa. Né? Fala um pouquinho para a gente sobre esses espectros, porque eu acho que muitas vezes as pessoas que nos seguem aqui, deve ter algum atleta de elite aqui, a gente seguindo a gente, mas a gente sabe que a maioria das pessoas são atletas amadores, muita gente às vezes está acima do peso, a pessoa só quer ter paz, a pessoa quer emagrecer e praticar o esporte dela na paz, com qualidade, com saúde. E para essas pessoas, como que seria uma abordagem aí? Será que seria mais ou menos perto do que as diretrizes mandam? Como que é isso? Não, longe disso. Vou até citar o exemplo, então, do outro projeto de pesquisa que eu tenho, em parceria com a Angie Gold, que é voltado ali para os efeitos, né, da low carb em modalidades esportivas. Aí nós fizemos um acompanhamento com um ciclista, que no primeiro momento, ele queria melhorar a performance, queria melhorar a composição corporal, ele é atleta de mountain bike, queria pedalar de forma mais tranquila ali no final de semana, conseguir o morro sem colocar a língua para fora. E aí nós fizemos uma avaliação, fiz um teste específico para avaliar a capacidade do ciclismo, que é o FTP, que ele avalia a potência ali do giro. De uma medida para outra, com um intervalo de 2 meses, ele aumentou 20% a potência do giro dele, do membro inferior. No intervalo de 2 meses, só com essa estratégia, sem utilizar nenhum outro suplemento, nada. Aí ele foi empolgando todo, isso sem mencionar o efeito nítido e visível da composição corporal dele, né? Ele virou outra pessoa em termos de composição corporal. Tanto que no final dos 6 meses ali, ele participou de uma competição, ficou acho, em 5º lugar na categoria dele. E continuou seguindo a estratégia aí. Foi uma pessoa que começou por acaso, entre aspas, e aí transformou isso no estilo de vida agora. E é interessante, Gi, que isso que as diretrizes pregam, de colocar entre 6 e 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, isso dá mais ou menos 60%, 70% de carboidrato na composição total da dieta. E a gente nunca consegue chegar nesses níveis de carboidrato só com comida de verdade. A gente é obrigado, se a gente quiser botar 70% de carboidrato na dieta de qualquer pessoa... Tem que movimentar a indústria da suplementação esportiva. Tem, porque com comida de verdade você não consegue. Só lá com batata, banana, mandioca, né, macaxeira, a gente não consegue botar 70% de carboidrato na dieta de uma pessoa. É muito difícil, a menos que a pessoa comesse muito prato assim, enorme de mandioca, batata. Assim, com comida de verdade é assim, inviável a gente botar essa quantidade de carboidrato na dieta de uma pessoa. A gente é obrigado a... Eu tenho um gráfico que eu costumo mostrar em aula, mostrando que a partir da década de 70, é um gráfico que mostra o número de indústrias alimentícias no Brasil. E a partir da década de 70, a gente tem um pico, uma elevação muito íngreme. Ou seja, a partir desse período ali, que coincide ali com... A gordura torna-se a vilã. E aí a gente tem ali o surgimento, as indústrias começaram a pipocar, os snackzinhos começaram a surgir, os pacotinhos que podem ser levados para qualquer lugar, a gente só abre e ele não é perecível, você consegue colocar numa bolsa, carrega o dia todo. E as pessoas começando a engordar mais, né? E tem um outro gráfico mostrando exatamente o mesmo período, a prevalência de obesidade. Na mesma década, a partir de 1970, a prevalência de obesidade cresceu assustadoramente. Eu não canso de falar, Gisele,
eu tive a incrível honra e oportunidade de correr a meia maratona ao lado de Vitória, 2019, lá no Que Rio, isso? meia maratona do Rio. A gente correu em jejum, tá? E foi só com água ao longo dos 21 quilômetros. Cara, só para deixar registrado, a Vitória foi a evangelizadora da low carb. Ela não podia ver ninguém lá que começava a pregar a low carb. A gente viu vários. Ô, MV, cuidado no FMG, pra você não caçar a briga lá, hein? Não, ó, tô caladinha, só converso com os meus colegas, só de boa, tô caladinha. Mas o negócio lá é isso aqui, ó. Você tem que falar bem desse moço aqui, ó. O guia alimentar da população brasileira. Isso aqui eu já ganhei de presente hoje lá, ó. Eles distribuem isso. A coordenadora do curso me deu de presente. Então, o negócio lá é você assim, ó, ai, ele é lindo. Comida de verdade. Se você fala comida de verdade, você fala comida de verdade, acabou, você ganha todo mundo. Agora você fala assim, eu levo um estilo de vida baseado em comida de verdade. Eu tirei os industrializados da minha vida. Acabou. Você ganha todo mundo. Agora você falar que você faz low carb, aí não. Aí é moda, aí não. A questão... Nós te cortamos, André. O que você ia falar? Lá na largada da meia maratona, a quantidade de pessoas que a gente viu com sobrepeso e carregando um monte de gel, cara... Nossa. Para meia maratona, para correr 21zinho. Para correr 21zinho, a galera carregando aquele monte de gel, aquilo me dando uma coceira, e eu falava assim, deixa eu lá conversar com essa pessoa. Aí eu falava assim, você tá vendo esse moço aqui, ó, e o André do meu lado. Você tá vendo esse moço aqui? Ele correu Boston, ele fez sub-3 em Boston, em low carb, sem tomar gel nenhum. E ele era gordo, e ele emagreceu. Então, se ele conseguiu, você consegue também. É assim. A pergunta da Vitória para a Gisele sobre o espectro foi interessante, porque... trazendo minha experiência de Boston, inclusive o que a Vitória falou. Boston foi meu recorde pessoal. Corri 2 horas e 55. Não tomei nenhum gel de carboidrato. Fiz split negativo, ou seja, a segunda metade foi mais rápida que a primeira. E meu quilômetro mais rápido foi o último, o 42º. Foi 3 minutos e 40 e pouco. Na maratona de Boston, com várias subidas e bebidas sem gel. O que eu aprendo com isso? Cara, não tenta imitar a estratégia do recordista mundial de maratona. Se você não vive do esporte, tá? É plenamente possível você alcançar sua melhor marca no esporte se você não for atleta de alto rendimento, sem excessos de carboidrato. A questão que a gente vem trabalhando aqui há alguns anos, Gisele, deixa as dependências do carboidrato, otimiza a sua eficiência a eficiência metabólica, usar mais a gordura. Usar o carboidrato ou não, a gente entra em outras estratégias que a gente falou um pouco antes aqui do Train Low, Compete High. Mas antes, deixa essas dependências, come comida de verdade, porque energia tem, né? Por mais baixo que seja o percentual de gordura, a gente tem, né? Exatamente. Foi o que eu falei da questão da gordura visceral, né? Aquela gordura você vai usar ali, se precisar recorrer, depois na hora que você for alimentar, você vai repor. A gordura visceral, ela tá ali exatamente como função de emergência, né? Então, mesmo a pessoa, nossa, mas eu sou muito magra, meu percentual de gordura é baixíssimo, tem gordura o suficiente para fazer uma maratona. Falando em gordura, falando em gordura, só trazendo de volta a frase a gordura queima na chama do carboidrato. Tem um estudo, você falou aqui de 2015, algumas coisas começaram a mudar, se não me engano foi publicado em 2015 o FASTER, com corredores de ultra resistência, que viu via biópsia que atletas cetoadaptados numa corrida de 3 horas na esteira oxidaram 3 vezes mais a gordura corporal para energia, e via biópsia o glicogênio muscular o mesmo. Ora, onde é que está a coerência nessa frase de a gordura queima na chama do carboidrato? Isso funciona para quem é carbodependente, né? Para atletas cetoadaptados, não. Exatamente. É legal isso, né? É bom a gente ver a coisa fazendo sentido, né? Quando a gente vê a evidência científica e as coisas têm um porquê, né? Não é a Maritória, não sou eu falando, não é só a prática, né? Quando a gente consegue associar a prática com a evidência científica, aí eu acho que a coisa ganha um peso maior, né? E tem uma diferençazinha nos estudos de curta duração e longa duração com cetoadaptados, né? Ou não cetoadaptados, né, Gi? Que é o que a gente vê muito nesse mundo do esporte. Quando fala assim, tem estudo que mostra, tá vendo? Que reduzir carboidrato não é legal. Mas por que esses estudos geralmente dão errado, Gi? Acho que eu caí aqui no Instagram. Encerrou no Instagram. Oh, encerrou. Eu nem Tudo vi, bem, encerrou. Vou de novo aqui. E não ficou salvo. Senhor. Tranquilo. Segue aí no YouTube mesmo. Não, vou entrar de novo aqui no Instagram. Pera aí, ué.
Olha, ele ficou pausado aqui, que doideira. Ao vivo. Ó. Ó, vamos voltar. Aproveitar que a Gisele tem um comentário do Carlos Roberto Franzói. Sempre tenham cãibras no pedal, tenham que tomar muito sal. Cãibra é multifatorial, né, Gisele? Pode ter outros fatores. Qual a sua opinião sobre cãibra? O que a gente viu, o que a gente sabe hoje em termos. Você comentou muito, deixa eu só ver se eu consigo. Maria Vitória, quando você conseguir. Tá pausado ainda, né? Quando você conseguir, você me dá uma aviso, que eu respondo a pergunta dele aqui. Pode ir falando com o André, pode ir falando. A cãibra, o que a gente sabe que tem uma causa multifatorial, mas algumas coisas podem ajudar, como? Além da hidratação, o alongamento ali na hora, a ingestão de sal. E uma outra coisa legal é o quinino, que a gente encontra ali em condições, em valores singelos, né, na água tônica, mas se o caso dele, se ele tiver cãibra recorrente, com muita frequência, talvez valha a pena avaliar ali com a pessoa que acompanha, com o nutricionista, a reposição, a manipulação de quinino. Porque existe comprovação, parece que... E não adianta só tomar água tônica, porque a quantidade de água tônica que ele precisaria tomar para repor isso seriam litros e litros, mas o quinino parece ajudar. Tem estudo mostrando que ele ajuda, então pode ser uma boa. Além do sal, além da água, além do alongamento na hora, que não tem que fazer, tem que alongar na hora. E o quinino Gisele, é uma das situações. Aproveitar que a Vitória está organizando a live aí no Instagram, você também recebeu outra pergunta sobre a suplementação de beterraba. Quer comentar? Quero, solicitação enviada. Deixa eu só... Eu também... A beterraba, eu não sei se na corrida, se a beterraba também está em alta, ou se é só no ciclismo, mas toda eu hora... recebo essa pergunta sobre extrato da beterraba ou tem uma outra... um derivado da beterraba também, mas sim, está em alta em toda atividade. Toda modalidade, né? Pois é, a beterraba, por que ela ficou aí? Quando você entrar de novo, você me fala, viu, Maria Vitória? Tô entrando aqui agora. Um olho lá e outro cá, aqui, ó. Já tô entrando, peraí. A grande questão da beterraba é o nitrato, que aí eu até vou colocar algumas coisas aqui para a gente discutir junto. Entrei, pode entrar aí, galera. Tá, deixa eu só... Entrou, pedi aí, fiz a solicitação. Aceitar. Aceitar. Ué. Aí entrou a Gi. Né? Falta só o André. Falta só o André. Aí. Voltamos. Caímos, mas voltamos. Bom, então a questão da beterraba, por que o extrato ou o suco de beterraba tem sido indicado aí? Por causa do nitrato. A beterraba tem muito nitrato e ele é convertido ali em nitrito e depois em óxido nítrico. Então, a grande questão é a vasodilatação, então o aumento, a dilatação dos vasos sanguíneos e a broncodilatação. Além disso, o nitrato também, o óxido nítrico vai promover ali também angiogênese, participa da biogênese mitocondrial, então ele tem sido associado ali tanto com uma maior resistência à fadiga, quanto maior desempenho ali durante a modalidade. E quando a gente fala em vasodilatação, mas será que isso realmente faz diferença? A gente está falando de uma coisa significativa. Eu trouxe uma curiosidade. Se a gente pudesse estender todos os nossos vasos sanguíneos, pensando num adulto de porte médio, nós teríamos mais ou menos 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos, que poderia circundar a Terra quase 2,5 vezes. Então, é muita coisa. Imagina isso tudo aí, se você tem a capacidade de dilatar. Então, você está falando de um maior aporte de sangue para o músculo, maior possibilidade de oxigênio chegando, de nutrientes chegando. Então, falar em vasodilatação em exercício, em performance, é relevante. O nitrato, o óxido nítrico, ele faz isso. Por isso que a beterraba, o suco da beterraba, tem sido aí muito disseminado
Eu não sabia de outras modalidades, mas no ciclismo, toda hora tem alguém que me pergunta sobre isso. Inclusive, quando eu coloquei a caixinha lá no meu story, foi a primeira pergunta: o suco de beterraba é importante mesmo? Só que, aí eu fui procurar em termos de artigo, para esse suco de beterraba fazer efeito, na verdade, você teria que tomar quase 1 litro do suco de beterraba. Ele é uma das fontes do nitrato, mas não é a única. Você tem rúcula, agrião, espinafre, acelga. E outra, se realmente isso for fazer diferença para a pessoa, existe a suplementação, né? Você pode mandar manipular, né? Você pode manipular o nitrato. Então, são essas 3 questões aí que a gente tem que avaliar. Aí eu quero colocar uma outra questão polêmica. O nitrato de fonte vegetal, ele é bem-vindo, né? Agora, esse mesmo nitrato, ele é encontrado ali em origem vegetal, principalmente nas carnes, nos embutidos, nas carnes processadas. E aí já causa câncer. Não estou defendendo embutido, carne processada, estou desconsiderando, inclusive, todo o açúcar da carne processada, todos os outros conservantes da carne processada. Estou falando só do nitrato. Então, o nitrato de origem vegetal é bom, mas o nitrato da carne, que é encontrado ali na carne embutida, não é. Então, sendo que só 5% do nitrato é proveniente dessa origem animal. Todo o restante vem do nosso aporte ali, vem de origem vegetal. Então, até que ponto isso é significativo ou não, né? Será que essa questão, o nitrato causa câncer, é porque, de fato, procede ou faz parte dessa apologia aí, faz parte do script de demonizar a carne, né? Que a carne causa câncer, né? Gisele, a gente sabe que não tem comprovação nenhuma, né? Não, até hoje nunca conseguiram provar que carne cause alguma coisa. São só estudos observacionais. E quando a gente vai para os randomizados, os ensaios clínicos randomizados, nunca ficou provado que carne vermelha ou gordura animal saturada cause qualquer tipo de doença cardíaca, cardiovascular ou câncer. Que fique claro isso. E é muito sedutor para o atleta quando criam uma estratégia. Toma beterraba, suco de beterraba. Cara, o camarada não quer saber se é verdade. O placebo pode funcionar demais aí, né? Ele acaba dizendo que teve melhora, mas de que forma isso realmente foi significativa? E realmente precisa, sabe? Precisa. A gente vê pessoas deixando as dependências de carboidrato, comendo mais comida de verdade, mais nutrientes e evoluindo sem precisar de estratégiazinhas, truquezinhos, tá? Então, traz comida de verdade para a alimentação, para a base, e treina, e evolui. Isso. Perfeito. Ô, Gi, conta uma coisa. O pessoal tem que carregar whey proteína, para tomar logo depois do treino? O pessoal faz um pedal aí, sei lá, 4 horas de pedal. A gente vê isso em academia também, né? O pessoal acaba o treino, já sai chacoalhando o squeezezinho com whey protein. O André caiu aí. O André caiu, mas ele teve que sair. Eu acho que daqui a pouco ele volta. Ele ficou... Tá parecendo só cadeirinha. No Instagram, ele tá no Instagram. Daqui a pouco ele volta aí. Então, Gi, como é que funciona isso? Você tem que já levar seu squeeze de whey, você tem que tomar o whey logo depois, porque senão você perde massa magra. Como é que é isso aí? Olha que coisa, né? Olha que logística. Tem que parar o pedal. Parar e tomar... A gente sabe que tem uma janela ali que varia entre 3, 4 horas após o exercício, em que a célula muscular ali está ávida por nutriente, então parece existir uma absorção maior nessa janela ali de até 4 horas. Mas, no final das contas, o que importa é o seu aporte diário, né? Exatamente. Se durante o dia, se a pessoa consegue atingir a meta ali de proteína de forma adequada para o objetivo dela, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Até porque a gente faz aquela piada, né? A gente passa o inverno inteiro juntando lenha. Na hora que vem, você vai jogar o sofá na lareira? Você vai jogar seu banho. Então, as pessoas têm que lembrar que a gente tem aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea o tempo todo. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente produz energia, quando a gente produz glicose, a gente utiliza gordura e utiliza também aminoácidos. Por isso que tem esse mito de que low carb pode consumir seus músculos, né? Jejum pode consumir seus músculos. As pessoas pensam que o fato desse processo metabólico utilizar aminoácido
na hora ele pensa, músculo, vai comer seu músculo. Então é perigoso, não faça não que é perigoso. Né? Mas, na verdade, não. A gente tem aminoácidos disponíveis na corrente sanguínea porque a gente usa aminoácidos no nosso organismo para produzir um monte de coisa, não é só músculo. É por um monte de coisa que você precisa de aminoácido, né? Então, o nosso organismo ele só recorre ao aminoácido do músculo depois que ele já depletou tudo que ele podia. O músculo é um tecido muito nobre. O músculo é tecido nobre, ele é o seu sofá. Então, você não joga o sofá na lareira de cara. Primeiro, você tem que acabar com a lenha para depois você ir queimar o sofá. Então, né? Exatamente. Então, isso é legal que a gente explique, né, o Gi? Isso sem contar que quando você está numa situação ali de baixa insulina, você consegue dar oportunidade para hormônios que são antagônicos a ela, como GH, testosterona, atuarem de forma mais otimizada, né? E esses hormônios, exatamente, que vão fazer o contrário, vão preservar ali a massa muscular, né? Exato. A gente vê, inclusive, pessoas que não têm a estratégia low carb, né, que comem muito carboidrato, eles costumam ter, muitas vezes, testosterona baixa. E quando eles só de começar a fazer low carb, de diminuir a insulina, a testosterona sobe, né? Só de diminuir a insulina por meio de uma alimentação limpa de comida de verdade, né? E até voltando para o exercício, tem uma coisa legal que a gente sabe muito bem que a musculação, o treino de força, ele é base para qualquer modalidade esportiva, né? Então, é base para corrida, base para o ciclismo, isso é bem esclarecido. Mas o contrário também acontece. Um exercício de endurance, ele consegue melhorar, ele promove adaptações ali metabólicas para melhorar aspectos relacionados à força e hipertrofia muscular. Tem um trabalho mostrando um treino só de musculação, treino de força sozinho, e um treino de força associado com endurance. Foi até com ciclismo. E o treino combinado, ele aumentou tanto força quanto hipertrofia muscular. Muito legal. Interessante. E é importante também ressaltar, Gisele, a gente fala muito do ponto de vista da nutrição, mas o camarada que quer evoluir no esporte tem que treinar, cara. Não tem segredo, tem que treinar, não tem. A alimentação ajuda. Quando a gente fala em performance, eficiência metabólica, tem duas vias. A alimentação é onde a gente foca muito. Mas se não treinar, cara... Eu costumo brincar que o treino precisa ser faca na caveira, né? Não é um treino que você sai ali bonitinho da academia, você tem que sair morto da academia, né? Você tem que treinar... Com disciplina, consistência, persistência, foco, tem que ter foco. Senão não promove adaptação. Exatamente. Porque a adaptação, ela é uma resposta ao estresse, né? Como é que você vai conseguir promover esse estímulo do estresse na zona de conforto, né? Da mesma forma que quando você tem que fazer um regenerativo, você não pode ir no pau. Você tem que ir devagar, porque senão você vai botar estresse em cima de estresse. Aí você vai lesionar. Aí você não vai melhorar, você vai lesionar. Né? Sabendo disso, que a atividade física, o camarada que quer evoluir tem que treinar. A gente fala muito da alimentação. Agora, Gisele, como um ciclista pode otimizar a sua eficiência metabólica? Começar a usar mais a gordura corporal para energia, sem comprometer ou até ganhar rendimento esportivo. Sem comprometer ou até ganhar o quê? Sem comprometer a performance ou evoluir na performance esportiva ao melhorar a eficiência metabólica. Bom, vamos passá-lo para a dieta, a estratégia low carb, né? Então, a gente consegue ali reduzir a insulina, consequentemente, a gente aumenta hormônios ali que vão trabalhar na questão do... Tem até um trabalho mostrando que o treino de força vinculado ali ao ciclismo, ele consegue até modular até nível de fibra muscular, melhorando performance no ciclismo, na modalidade de endurance. Então, o tempo, a resistência ao treinamento é aprimorada quando você tem ali um treino de força associado, quando você tem uma estratégia de redução de carboidrato, por causa dessas questões que a gente já mencionou no que tange promover aumento de testosterona, aumento de GH, reduzir insulina, diminuir a inflamação do corpo. Então, isso tudo vai favorecer ali o desempenho dele. Melhorar a composição corporal, né? Uma pessoa...
um ciclista ali com 100 quilos pedalando, subir no morro é uma coisa. Um ciclista com 70 quilos pedalando, subir no morro é outra coisa, né? Carregar menos peso ajuda na performance. Né? Sim. E não depender de tomar, quanto você falou, um gel a cada 30 minutos, pelo amor de Deus. Um gel a cada 30 minutos. Olha que coisa absurda. Aí você passa um dia pedalando, que é comum, principalmente quando você vai com um grupo, né? É normal você ver ali, às vezes a pessoa passa 6, 8 horas pedalando, passa um dia pedalando. Além dela voltar ali, ela ainda tem que sair com uma bolsa de gel. Imagina o dispêndio financeiro para ela pedalar, ela vai desistir de pedalar só por causa. Não, eu tô gastando muito com gel. Ué. Isso mesmo. Tem uma pergunta muito legal aqui, ó, do WX, do X-Drones aqui, que ele fala o seguinte: para pedais longos, uma caramanhola com água e bicarbonato de sódio, que tem efeito tampão no músculo, isso pode ser utilizado? Sim. O bicarbonato também tem estudo mostrando. O bicarbonato e o nitrato são as duas coisas que mostram ali que favorecem no ciclismo. Porque o bicarbonato ele é um tampão, então ele reduz ali, ele aumenta a resistência à fadiga. Então, no pedal longo, o que ele pode levar? A hidratação ali, o squeeze, a mochilinha, um pouquinho de sal e o bicarbonato. À medida que ele for sentir necessidade, ele consome. Só que tem que tomar cuidado. O bicarbonato, para quem nunca usou, né? Fala, então agora eu resolvi meu problema, vou pedalar amanhã e já vou tomar bicarbonato. O bicarbonato, ele pode promover você usar muito, uma diarreia. Então, principalmente para quem vai treinar em jejum, tem que tomar cuidado. Então, é bem pouquinho, é como se fosse uma pontinha de uma colher de café. Se tomar mais, a pessoa pode passar aperto ali em cima da bicicleta. Complicado. O que você leva, Gi, quando você vai fazer seus pedais de final de semana? O que você utiliza de estratégia? O que você leva? Você leva comida? Você leva gel? O que você faz? Eu levo água e eu ando sempre com um tubinho assim de sal, mas na maior parte das vezes ele volta do mesmo jeito. Ou então eu dou para alguém na trilha passando mal, tem um pouquinho de sal aqui, tem um pouquinho de sal. A gente socorre os outros. Sal precisa usar. É sempre a gente socorrendo os outros, sempre, né? Os atletas low carb inteiros, os outros tudo passando mal, vomitando. É sempre assim. E os low carb tudo lá inteirão. Ei, filho, vamos. Não, a gente percebe isso. Eu percebo muito claro em pedal mais longo. Já aconteceu isso comigo, de estar com um grupo grande. E aí, num pedal mais longo, como a gente vai produzindo energia por demanda, você sai ali de manhã, você precisa pegar no tranco nos primeiros minutos ali. Então, quem acabou de tomar aquele cafezão reforçado com carboidrato, já começa daquele jeito. Eu, no meu caso, aí eu começo e fico um pouquinho para trás. Mas depois que eu pego também, aí chega no final, já aconteceu isso, no final do dia, tá todo mundo morto. E você, vamos, gente! Vamos mais um, gente! Sendo que o grupo todo morto fez não sei quantos lanches aí no decorrer do pedal, né? E no nosso caso ali, nada. O intrigante é que isso é normal, né? Quando você fala, cara, não precisa, ninguém consegue enxergar essa possibilidade. E você vira o ET do grupo, né? Como que você não come nada? Não é possível. E aí você vai explicar que você nem sente fome, que não precisa, que você tá bem. Né? A gente é meio doido, né? Gisele, como é a sua alimentação hoje? Hoje, low carb. Faz quantas refeições no dia? No dia? Quando eu faço muita, eu faço 2. Não, é importante, porque assim, a gente traz mostrar a realidade, tá? Porque isoladamente, né, as pessoas que conhecem a Gisele, conhecem a Vitória, que me conhecem, nos acham ETs. Quando a gente traz aqui e acaba trazendo, compartilhando do nosso dia a dia, estratégias, fica mais fácil para as pessoas entenderem. Então, entender, para todo convidado eu pergunto isso, tá? Quantas refeições faz por dia? Qual a abordagem cetogênica, carnívora, cetocarnívora, low carb, paleolítica? Não interessa, é baseado em comida de verdade, mas explica para a gente como é o seu dia a dia. Quantas refeições normalmente come? Eu tentei fazer carnívoro uma época, principalmente na época da pós-graduação lá da PUC, Maria Vitória, quando a gente ainda estava no modo presencial. Aí eu assisti o modo da Janaína
e da Daniela Jun, que elas deram aula juntos, eu saí de lá apaixonada com a carnívora. Eu vou começar a fazer carnívora agora. Mas eu não consegui, porque eu tenho um paladar muito voltado para o doce. Eu não consigo desvincular disso. Aí eu uso estratégias, né? Eu como sobremesa todos os dias, mas o que eu uso de sobremesa? Eu pego um whey que eu gosto, não fico pegando esses hidrolisados. Eu pego um concentrado, que é o mais econômico mesmo, dos 3 tipos, né? Pego um sabor que eu gosto, um pouquinho de água, o scoop ali do whey, o suficiente para ele virar um cremezinho. E aquilo é minha sobremesa, como se fosse uma mousse, uma pastazinha. Então eu como doce todos os dias, e geralmente o whey substitui bem. Ou um chocolate 70%, né? Por isso que eu não me adaptei a carnívoro. Eu sinto falta eu tenho paladar para doce, não consegui largar isso. Mas aí eu gosto de salada, de vegetais. Basicamente, né? Vegetais, carne. A sobremesa tem que ter ou chocolate 70% ou essa moussezinha de whey. Na maioria das vezes, almoço e janto. Insiro um jejum ali de 24, 1 ou 2 vezes na semana, tranquilamente. Eu escolho dias que eu vou estar mais ocupada, né? Eu acabo ganhando tempo. Então, é normal na minha rotina ter um jejum, assim. Treina em jejum? Só em jejum. E eu percebo diferença quando eu treino alimentada. É muito diferente. É muito diferente. Eu também sinto esse desconforto. Eu sinto um desconforto enorme, assim. Se eu tentar comer hoje em dia para tentar treinar, eu não consigo, não. Eventualmente, eu acabo comendo, ou exemplo, né? Às vezes às vezes eu viajo, e aí as minhas viagens hoje em dia sempre tem a bike envolvida, ou então o esporte envolvido, né? Mas aí você está num contexto ali de hotel, aí tem o hotel, o café da manhã do hotel, é uma refeição que geralmente eu não faço, mas aí em situação de viagem, às vezes eu tomo café, aí eu vou treinar alimentada. É outra, parece que você... Dá uma lombeira, né? Dá uma lombeira, assim, um negócio meio esquisito, né? A gente já desacostumou. A gente tem anos já fazendo isso, né? A gente já acostumou. E em pedais longos, Gisele? Seu pedal longo chega a quanto de tempo? O maior que eu fiz de duração, acho que deu umas 8 horas. Mas 8 horas, claro que você para, né? Tem um momento ali de conversar, de pedal mesmo, marcando ali no Strava o movimento, deu 6 horas e pouquinho. Pronto, num pedal desse de 6 a 8 horas, você vai em jejum mesmo assim, come algo jejum antes, mesmo assim. E durante? Nada, só sal e água. Só água e sal. É importante saber isso. Sal se eu sentir falta. Lá no Instagram da Less Low Carb sempre tem pergunta de ciclista. O que consumir no pedal de 4 horas, 5, 6? Cara, para quem tem eficiência metabólica, não precisa ficar se preocupando com isso. Exatamente. Se a pessoa não estiver ali adaptada, ela pode levar ali uma castanha. Sim. Um amendoim. É melhor que ela levar uma bananinha. A gente vê com muita frequência, né? Bananinha, rapadura, doce de leite, aqueles sachêzinho de doce de leite, um saquinho. Sachê que o pessoal morde, né? Não precisa. Mas, assim, a nível competitivo, um atleta que está no seu peso ideal, ter essa consciência de buscar eficiência metabólica e o metabolismo do carboidrato durante o exercício é diferente. Não teria nenhum dano, nenhum prejuízo, porque o camarada está buscando algum rendimento. Sim, aí não teria problema, né? Mas o camarada que tem sobrepeso, que é dependente do carboidrato, ainda está comendo açúcar, cara, pois não faz sentido. É onde eu fiz aquela continha, né? E no final das contas... E aí depois ele pedala lá 4 horas e fala, agora eu posso tomar cerveja, agora eu posso comer. Mereço, tá entregue, mereço. Tá pago. E aí o exercício está engordando a pessoa. Se a pessoa ficar no sofá, ela vai estar no lucro. Tá no lucro. É bem triste. Ô, Gi, qual dica que você dá para a pessoa que quer começar a treinar em jejum? Como é que você sugere um início de adaptação para o treino em jejum? Ela precisa mudar a alimentação primeiro, né? Ela precisa primeiro, se a pessoa não faz low carb, ela precisa primeiro limpar a alimentação, começar a estratégia aí para baixar a insulina, aí a pessoa começa a reduzir a fome de forma natural, para ela não sofrer muito com o jejum, né? Talvez na primeira vez que ela for treinar, ela pode sentir ali um pouquinho do rendimento
um rendimento um pouquinho menor, leva um salzinho tal ali, é o suficiente para minimizar isso. Então, primeiro ela muda a alimentação, depois ela parte para o jejum. E ainda, insere leve o sal, tem gente que tem dor de cabeça. E essa queda no início, ou nas primeiras sessões do rendimento, ela é normal e ela é relatada, inclusive, em artigos científicos, né? Em sessões agudas, no primeiro momento, essa redução ali da performance, ela acontece. Mas depois você tem o efeito contrário, a performance aumenta, né? Aumenta, muito. Eu sempre quando a pessoa me pergunta, como é que eu faço? Eu quero começar a treinar em jejum. Eu falo, ó, você tá com medo? A pessoa, eu tô com medo, não sei o quê. Eu falei, não, leva sua banana, leva seu carboidrato, só por questões psicológicas, por desencargo de consciência. Porque se você achar que lá no meio você vai precisar do carboidrato, você compra. Mas a pessoa nunca usa, a pessoa leva, mas ela nunca usa, porque era só uma questão psicológica mesmo. Aí no meio do treino, ela veio e fala assim, eu fiz o treino completo em jejum, nem precisei tomar o gel. Eu falei, tá vendo? Mas eu falo com a pessoa, não, leva só para você estar com medo. Para garantir, né? Para garantir, mas aí você só toma se você achar que deve. Aí a pessoa sempre faz o treino completo e nunca usa, né? E acho que a cada dia que passa, eu estava mais cedo ali eu fui colocar no PubMed. Que a última vez que eu fiz uma busca desses artigos foi quando eu dei aula lá na PUC, na especialização em low carb. Aí eu falei, agora deixa eu ver se já tem artigos novos. Quando você coloca, nos últimos 5 anos para cá, eu coloquei ciclismo e dieta de baixo carboidrato. Tem quase 30 artigos dos últimos 5 anos para cá. Então é uma coisa que vem crescendo em evidência científica, né? E tem coisas surgindo que a gente foca muito quando a gente fala, né, nessa parte, muito na parte do músculo. E aí eu vi um trabalho que eu achei interessante, que ele falava de hipertrofia da densidade óssea. Porque quando a gente fala de treinamento, o foco das pessoas está ali em reduzir gordura, aumentar a massa magra, aumentar a massa muscular, e esquece um pouquinho da hipertrofia óssea, né? A gente tem o nosso osso, ele é remodelado ali o tempo todo para atender a necessidade, a demanda que nós temos. A gente remodela 10% do nosso esqueleto por ano. Isso significa que a cada 10 anos é como se a gente tivesse um esqueleto novinho. Então, nós aqui que estamos no nosso segundo esqueleto, né? Trocamos só 2 esqueletos. Segundo, eu estou no segundo. Eu estou chegando lá. Aí eu vi um trabalho que estava analisando ali a dieta convencional e dieta low carb na densidade mineral óssea. Legal. E aí eles fizeram isso em 3 meses. No primeiro mês, acho que manipularam 20 gramas, menos de 20 gramas de carboidrato. No segundo e terceiro, 30 gramas de carboidrato, até 30 gramas. E depois avaliaram. Eles não encontraram diferença entre os grupos. Aí quem pensa, fala, gente, então low carb nesse tudo, então não funcionou. É pelo menos igual. Né? Sensacional, porque quando você vai olhar ali os dados com mais profundidade, o grupo que fez low carb, ele perdeu muito mais peso do que o grupo com dieta convencional. Então, como o osso ele vai se remodelando constantemente, não é uma coisa estática como a gente acha que era para o grupo low carb ter perdido um pouco mais da densidade mineral óssea. Então, o fato de ter ficado igual já foi um resultado sensacional. Isso é muito legal. E a gente mostra mais uma vez que a low carb não causa dolo. Né? E é uma coisa que a gente tem que explicar, que comida de verdade é uma coisa que é melhor do que o produto processado, industrializado. Então, a gente tem que desenhar, porque tem gente que não consegue entender, principalmente alguns profissionais de saúde aí, que não entendem. Então, a gente tem que desenhar. Gente, comida de verdade é melhor em todos os sentidos, viu? No osso, no músculo, tá? Na saúde, viu, gente? Tá? Problema, né? O que a natureza fez é melhor do que o que a indústria fez, tá, gente? Acho que o problema disso é quando ganha um rótulo, né? Quando fala low carb, tem um rótulo, aí gera muito preconceito, mas é igual a comida de verdade. As pessoas que têm essa ignorância no sentido de desconhecimento mesmo, né? Sim. Então, a primeira reação ali é ir contra. Se ela não conhece, ela vai contra, né? Exato. Gisele, tenho curiosidade em saber qual a zona de frequência que você treina nos pedais longos.
Boa pergunta. Quando eu estou na trilha, geralmente eu só faço trilha aos finais de semana. Então, eu não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo em conseguir acompanhar o grupo, em não ficar para trás, ou então em divertir, aproveitar passear a paisagem. Durante a semana, aí eu treino no rolo. E uso a abordagem MAF ali, com uma frequência cardíaca menor. Mas, na verdade, eu uso essa estratégia porque, geralmente, na hora que eu estou treinando, eu estou fazendo outras coisas junto. Aí eu estou assistindo o Atletas Low Carb no YouTube, eu coloco o computador e fico ouvindo. Eu fico assistindo outros conteúdos, videoaula. Eu aproveito o momento que eu estou pedalando para fazer essas coisas, que é o meu momento. É o momento que eu quero ouvir, quero assistir coisas que eu gosto. Aí eu estou no rolo, usando o MAF, porque senão, se eu estiver fazendo um treinamento mais intenso, eu não consigo nem prestar atenção. Aí eu tento usar o MAF, eu fico entre 130, 140 ali, com frequência cardíaca. Olha aí. Então você... Agora tem uma pergunta para vocês. Eu não sei se... Eu sou educadora física, mas eu não tenho experiência com isso. Vocês fazem... Eu sei que o André também usa o MAF, né? E você é indicado parar um tempinho ou você pode fazer continuamente? Parar em que sentido? Você está falando de ciclos? De seguir essa estratégia. O protocolo recomenda um período de base de 12 a 24 semanas. Após esse período, aí, se chegou no platô, estímulos velozes, mesmo seguindo o raciocínio do MAF. Existe esse protocolo, tá? Seguindo isso. Aí, estímulos velozes, prova, aí reinicia o ciclo. Entendi. Aí que você faz, no seu caso, você está voltado para a corrida, então são tiros ali, né? Você faz um período de treinamento ou algumas sessões? Como que você faz? Eu faço, por exemplo, no 100 km do frio, que foi minha última prova por conta da pandemia. Eu comecei de janeiro a agosto focado no MAF. Foram 8 meses. Eu não comecei estímulo, eu fiz uns 3 treinos com estímulos mais velozes, mas eu fiz apenas para experimentar, mas eu continuava evoluindo treinando no MAF. Por exemplo, eu comecei correndo com um pace de quase 6 a 137 batimentos. Em agosto, eu estava correndo no mesmo batimento cardíaco, mesma frequência, a 4,20 e pouco. 4,25, 4,17, 4,30, na frequência cardíaca bem baixa. Atribua isso fortemente ao resultado dos 100 km do frio. É muito legal que o André mostrou isso. Eu acompanhei as postagens do André, ele mostrava a mesma frequência cardíaca. No início, 6 e cacetada, e depois ele já estava rodando 4,20 na mesma frequência, cara. Assim, surreal. Agora, muito interessante. Pode falar. Muito volume. Muito volume. Você consegue, né, com essa estratégia, aumentar o volume, aumentar o número de sessões. Porque fica confortável, né? Fica confortável. E fazer volume com frequência cardíaca baixa é tudo de bom, porque você reduz o impacto na musculatura. Para a corrida, você diminui lesão, né? No caso diminui lesão. E detalhe, ele fez isso tudo em cetose. O que é assim, eu imagino como que o André ficava durante as sessões de treino dele. Porque correr em cetose já é bom. Você correr em MAF, em cetose, deve ser um negócio assim... Ele vai quase conversando, né? No telefone, né? Ele consegue fazer uma live correndo, né? Deve ser um negócio surreal, assim, tipo, o orgasmo da corrida, porque é muito bom correr em cetose e ainda nesse pace, assim, solto, rodando. Ele deve, deve atingir um orgasmo. Eu tô mentindo, André? Conta se é verdade a minha suposição. Eu corri a meia maratona com Vitória do Desafio Cidade Maravilhosa. Eu corri a meia com ela. Para mim foi confortável. Vitória batendo papo. E no dia seguinte eu corri a maratona, que foi sub 3 e não tomei nenhum gel, tá? 0 gel. Também numa percepção de esforço mais baixa, seguindo esse mesmo protocolo. O cara meteu de novo sub 3 na maratona. No dia seguinte, depois que ele correu a meia comigo. Aí ele corre de novo a maratona no dia seguinte, faz um sub 3 em low carb. Legal, né? Sensacional. Quando eu cheguei lá na chegada, que eu fui esperar o André na chegada, eu tô, gente, cadê o André? André quebrou, não é possível. Eu já tinha chegado há muito tempo, ele já estava... Já tinha tomado banho, já tinha... banho, já. Eu falei, meu Deus... Agora, o curioso é que o MAF, que é do Dr. Phil Maffetone, ele não fala
de nutrição. Ele recomenda sempre cetogênica, mas não aliada. Ele recomenda que o MAF seja aliado à comida de verdade, evitando o excesso de carboidrato. Mas ele já tem alguns estudos, vários artigos postados sugerindo cetogênica nesse ciclo, né? Esse aqui fala, ó. Esse daqui fala de dieta e fala de treino. Esse livro aqui do Marxismo eu tenho, fantástico, fantástico. Legal. Esse daqui tem o outro também, que esse aqui que veio... Esse aqui, para mim, também, que veio dos Estados Unidos. Esse aqui, Estados Unidos também. Aqui, ó. Esse aqui é, Olha só. The Art and Science of Low Carbohydrate Performance do Volek e do Fini, que são esses dois aqui, junto com o Tim Noakes, né? São os principais pesquisadores, vamos dizer assim, de low carb e performance, principalmente porque eles fazem trabalhos com atletas ceta-adaptados, que é muito diferente de você pegar uma pessoa que não é ceta-adaptado, botar o cara 2 semanas sem carboidratos, você vai matar o cara lá e não vai adiantar nada, e vai concluir que tirar carboidrato não funciona. Né? Ele tem que saber fazer o estudo também, né? Gisele, sobre performance, a gente vem vendo um número crescente de ciclistas deixando as dependências do carboidrato, evitando excessos, navegando entre low carb e cetogênica e evoluindo. Por exemplo, a gente já fez alguma live aqui com o Cláudio, que é lá do Atlético Low Carb, ele tem um perfil chamado, inclusive, Ciclista Low Carb. Ele, depois da cetogênica, ele participou, se eu não me engano, de 12 provas, 9 pódios, seguindo a abordagem cetogênica. Por mais que aconteçam casos reais, por mais que estudos crescentes estejam sendo publicados, por que ainda pessoas contestam a ciência e a realidade? O que é que você acha, pensa sobre isso? Primeiro, acho que essa pergunta tem várias camadas, né? Eu acho que algumas pessoas não acompanham a evolução ali do conhecimento, e aí estão lá atrás ainda com o que aprenderam na faculdade, com os professores que lecionaram ali, professores que estão disseminando conhecimento que foi captado ali na faculdade deles, no conhecimento de 40, 50, 60 anos atrás. É um ponto. Outro ponto, eu acho que pode ter, né, uma questão ali de eu não posso dar o braço a torcer. Foi aquela questão do autor, né? Ele encontrou um resultado em 2015, em 2018, 3 anos depois, ele falou uma coisa diferente do que ele encontrou. Eu acredito que ele teve medo de se expor. E eu estou falando isso enquanto pesquisador. Eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo num trabalho que a Maria Vitória está. A gente teve um artigo publicado agora foi uma revisão sobre glúten. E aí, claro, dependendo, você tem que ir inserindo, você tem que ir comendo pelas beiradas, um termo de mineiro aqui, né? Você vai. Aí eu fui mais polida, principalmente na conclusão, eu fui mais polida na forma que eu falei, porque se eu não tivesse feito isso, a revista teria rejeitado, acho, o trabalho. Aí algumas pessoas próximas, outros colaboradores do trabalho, falaram, não, mas você tem que ser mais incisiva na sua fala. Eu assim, não, nesse momento não. É o primeiro trabalho disso. À medida que você vai ganhando ali você vai encorpando. Um certo crédito na área, você consegue ganhando mais espaço, né? Tanto é que depois daquele trabalho, eu tive convite de uma outra revista que queria ouvir sobre aquilo, né? Para fazer um short communication daquele trabalho. Eu falei, não, agora é a hora que a gente pode... Convidou, né? Mais incisivo. Enquanto a gente está pedindo, a gente chega bonitinho. Depois que convida, aí... Então, que eu não cheguei a fazer igual esse autor, né? Que falou o contrário do que ele achou, mas eu, enquanto pesquisador, eu fui bem... Fui lá, devagar. Depois, no segundo momento, aí eu pude ser mais incisiva. Então, acho que isso é uma outra coisa que acontece. A pessoa... ela tem medo de dar o braço a torcer. Como assim? Não, isso não pode estar certo, né? Ela tem uma visão ali arraigada. Todos nós sabemos dessa visão. A diferença é que nós nos permitimos ali abrir a cabeça para o conhecimento novo, né? Todos nós passamos por quebra de paradigma em relação a isso. A primeira vez que eu liguei para o meu pai mora
num sítio, no interior. A primeira vez que eu liguei para ele, falei, pai, traz banha de porco para eu cozinhar. E eu era daquelas com completa fobia, gordura, fazia só peito de frango ali, sem nada de gordura. Ele falou, não estou acreditando, o que está acontecendo com você? Então, a gente quebra paradigmas, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que estar sempre alinhado com a ciência, né, Gisele? A gente que trabalha com ciência ou que depende da ciência, a gente tem que estar sempre alinhado com o que ela nos dá. Querendo ou não, né? Se está de acordo com a sua opinião, o que a gente pensa, né? A gente tem que dar o braço a torcer muitas vezes, porque a ciência, a boa ciência, ela mostra a realidade, ela mostra os fenômenos químicos, físicos do planeta, né? Então a gente tem que acreditar nela, não tem nada melhor para a gente acreditar do que a ciência. Né? Então, por isso que é importante a gente saber analisar a boa ciência, né? O que eu percebo, vou comparar aqui com a medicina. A medicina, ela já é uma outra área que está mais aberta, tradicionalmente, né? Ela está mais aberta para coisa nova. Ela espera coisa nova, né? Uma tecnologia nova, um procedimento novo. Isso já é inerente já a essa área de conhecimento. Na nutrição, não. Acho que a nutrição ela é mais fechada. Eu acho que a área mais atrasada que tem é a nutrição. Porque todas as áreas, quando aparece uma coisa nova na ciência, todo mundo quer ir atrás. Na física é assim, na química é assim, né? Na medicina é assim. Na administração de empresas, que é a minha área, se alguém aparece com alguma coisa nova e aquilo tá dando dinheiro, todo mundo dando resultado, né? Tá dando resultado, todo mundo quer, nossa, me mostra isso aí. Eu quero saber o que é. Agora, na nutrição, não. Quando aparece alguma coisa nova, a primeira coisa que o pessoal fala é moda. Já rotula as coisas. As pessoas na nutrição têm essa mania de rotular as coisas sem ir lá estudar para ver do que se trata. Entende? Isso é muito triste. Isso é muito triste. Né? Por isso que eu acho que eu acho que a ciência na nutrição ela está avançando. Tem uma equipe aí que está crescendo, né? A gente pode citar o nosso grupo, está ganhando espaço, a gente está se fortalecendo. Eu acho que a gente tem um compromisso, né? Uma missão, um compromisso de continuar levando isso. Com certeza. Com certeza. Né? A gente toma muita pedrada, mas a gente já está com o couro. E coloca pedrada, viu? E eu continuo achando muita graça quando chamam dieta da moda e você olha que a pirâmide alimentar foi criada na década de 90 e ela norteia as orientações nutricionais e diretrizes atuais. Gisele, deu nosso tempo. Muito obrigado. Que aprendizado. Obrigado. Gente, eu adorei demais. De novo, viu? Foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada. Adorei conversar com vocês. 1h30 quase e nem percebemos. Obrigada, viu? A gente depois agradece. A gente pode, quando vocês quiserem, a gente marca outro bate-papo. Tem que marcar. Né? Depois a gente tem que falar do nosso artigo, ou então do DMU. É mesmo. É mesmo. Ah, sabe a Carol, aquela do DM1 que veio aqui, André, no Atletas Online? Do Home Guide, a Carol trabalha junto com a Gisele. Junto com a gente, né? Junto com a gente, junto com a gente. No nosso trabalho de DM1. Então, assim. A Carol, ela está ajudando muito a minha aluna de doutorado, a Amanda, que está trabalhando com DM1 e low carb. E ela é o braço direito da a Carol entende muito. Nossa, sensacional. Obrigada, Reginaldo. Obrigada, viu, Reginaldo, fazendo elogio. Reinaldo. Reinaldo. Olha, Reinaldo, tá vendo? Desculpa. Olha a foto do Reinaldo, cara. Fortão. Aposto que é ciclista, low carb. Ele já foi ciclista, ele agora é marombeiro low carb. Ele era o Reinaldo. O Reinaldo, a gente chama ele de vovô low carb. Ele era obeso e tal, sedentário, hipertenso, emagreceu muito com low carb e 40 quilos e começou a fazer musculação e ganhou músculo, assim, o cara hipertrofiou um tanto, assim, impressionante. 65 anos de idade, né, para começar. Os benefícios, eles aparecem muito rápido, né? Tem trabalho mostrando que o efeito com 7 dias, você já tem efeito ali dessas vias, DMTOR, DMPK, é sensacional. O exercício é uma coisa apaixonante, né? Parabéns, Reinaldo, parabéns. É isso aí. Parabéns, Gisele, parabéns e obrigado. Gente, foi um prazer, viu? Muito obrigada. Um beijo grande, sou fã de vocês, viu?
Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.